versículo de número 34. Senta um pouquinho. O texto diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem de glória era uma demonstração da presença do Senhor de forma constante, de dia e de noite. Também tinha o significado mostrar a sua glória sobre o tabernáculo, e também, além da sua glória, a sua proteção. Eu creio numa nuvem que muda de endereço, irmãos. Eu creio que quando Ele chega, deixa eu repetir. Quando Ele chega, Ele pode chegar para alguém, Ele pode chegar para uma família, Ele pode chegar para um município, Ele pode chegar para uma nação. Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele pode chegar para um único indivíduo. Quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, os discípulos, e Jesus pergunta assim: quem me tocou? Os discípulos viram para Jesus e dizem: Senhor, como quem te tocou? A multidão te comprime. E aí ele diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Não foi uma liberação da parte dele, foi alguém com um toque tão profundo, tão puro, de uma mulher que ao sair de casa disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Quando você sai da sua casa e você chega até a presença de Deus com expectativas no seu coração, tem um Deus com uma capacidade de suprir as suas expectativas e fazer muito mais daquilo que tu pensa e deseja, pois nele está todo querer e todo efetuar.
E quando ele diz que vai fazer, considere-se feito, considere-se pronto. Que não fica devendo nada. Quando ele chega, irmãos. Só que eu acredito na reciprocidade. Eu acredito nas minhas orações que são tidas como um incenso com um cheiro suave e agradável à sua narina. E de um Deus que inala, recebe e envia resposta. Então, primeiro há um movimento na terra, não que ele dependesse do seu movimento, pois ele é soberano, diga amém por isso. Mas há um movimento na terra, e a partir do seu movimento na terra, gera um movimento no céu. E quando a terra se movimenta, automaticamente o Senhor, de um alto e sublime trono, porque a Bíblia diz que ele habita em um alto e sublime trono, mas os seus pés estão sobre a terra. Ele responde. O texto diz que Jacó resolveu escolher um lugar para se deitar, para dormir, e fez de uma pedra um travesseiro. E ele pega num sono tão profundo, e ele tem um sonho tão revelador. O sonho que ele tem são anjos que sobem e anjos que descem. Me ajuda, anjos e anjos. E o Senhor próximo a essa escada. Anjos que sobem levando clamores, anjos que descem trazendo respostas. Ele diz: quão temível é esse lugar, senão o lugar da habitação da casa do nosso Deus. Só que no Evangelho de João, Jesus vai esclarecer esse texto. No seu capítulo de número 1, a partir do seu versículo de número 47, Jesus vai esclarecer isso, vai tirar a dúvida desse texto. Que visão é essa que Jacó teve? Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: da onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Olha que coisa linda. Quando estavas debaixo da figueira. Eu já te contei sobre isso. Natanael era contemporâneo com Cristo, aproximadamente possuía a mesma idade. E quando há uma ordem de sacrificar e matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, a mãe de Natanael o pega, isso é defendido por Flávio Joséfo, pega Natanael ainda pequeno e o esconde para que ele não seja morto debaixo de uma figueira. E ali vai e o cobre com folhas de figueira e diz: meu filho, fica calado, não chore, mamãe vai ali, eu volto para te buscar. E depois de um tempo de segurança, não se sabe por quantas horas, a mãe volta para pegar o menino. E durante o tempo em que esse garoto vai crescendo, ela vira para o filho e diz assim: não conte nada a ninguém, nunca conte, isso é um segredo da mamãe com você, você entendeu? E ele foi então e guardou aquele segredo, Camila, durante todos os anos de sua vida, até que Jesus vira para ele e diz que antes de Filipe te chamar, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E revela aquilo que só ele e a mãe sabia, e Deus, mostrando a sua divindade. Você entendeu? Diga amém. E automaticamente Natanael fica surpreso. Olha o que ele diz: exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí ele vira e diz assim:
porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores ainda tu verás. E aí ele revela, olha o que o texto diz. Olha, e acrescentou em verdade, você sabe que todas as vezes que o texto diz em verdade, o Senhor está dizendo amém antes de cumprir, antes de dizer o que ele precisava falar, ou seja, antes de terminar a frase, melhorou, ele já está dizendo amém, pois ele é o amém. Você entendeu? Diga amém. E acrescentou em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo: eu sou a escada, o ponto de ligação da terra com o céu, aonde anjos vão subir e anjos descerão, aonde a tua oração chegará ao trono do Senhor. Você está entendendo? Ao lugar, ao terceiro céu, em nome de Jesus. Deus está dizendo: hoje eu preciso de uma resposta através das orações de vocês, para que o movimento da nuvem de glória esteja sobre vocês. Se louvor, você buscou, você adorou, você veio a esses dias, você veio domingo, você veio segundo, você veio hoje. Só que o Senhor está dizendo assim: envia, e eu enviarei. E como eu havia dito ontem, quando ele chega, irmãos, eu lembro, e vou tratar de uma forma figurada, mas eu lembro que eu fui membro durante muitos anos de uma igreja de Nova Vida. Irmãos, quando o meu pastor chegava, às vezes estávamos de olhos fechados, mas quando ele começava a orar, que a voz dele ecoava naquele ambiente, automaticamente sentíamos seguro, e automaticamente percebíamos que o ambiente começava a ser preenchido, pois ele era o anjo de Deus escolhido para aquele lugar. Pois a diferença de profeta para pastor é que o profeta traz a voz de Deus aos homens, e o pastor leva a voz dos homens a Deus. Quando o meu pastor chegava, irmãos, agora muito mal comparado, eu te dei essa explicação. Agora você imagina os dons, imagina eles desejosos de serem usados na tua vida, pois não te pertence, pertence ao Senhor. Mas você imagina de uma forma figurada os 9 dons. Você imagina, você compreende o porquê que os serafins com 6 asas, que com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você imagina os dons, e à medida de quando Deus entende o que a igreja precisa, a igreja local precisa, e a igreja vem buscando pelos dons e vem pedindo: Deus, derrama sobre nós, derrama sobre nós, faça algo diferente ao meu pedido a Deus. Você pode repetir comigo: faça algo diferente. E de repente o Senhor recebe isso, e ao receber, então Ele vai dar ordem aos dons. Desculpa a figura de linguagem que eu estou usando hoje,
para que os dons se manifestem na igreja nesses dias. E à medida que ele vai chegando, ele não precisa se aproximar, sabe, irmãos? A sua glória, o seu resplendor começa a tomar um ambiente, em nome de Jesus. E à medida que ele vai chegando, a gente vai percebendo, e os dons começam então a ficarem desejosos, entende? Em nome de Jesus. Aonde que eles vão atuar? E você vai buscando, dizendo: Deus, eu preciso de fé, e tem um dom aqui pronto. Tem um dom pronto. Sabe o que eu estou te dizendo? Que nesses dias Deus quer usar os dons dele na totalidade da igreja. Então, de repente, o irmão que está do teu lado, ele vai ser usado com dons para curar, e o outro com uma palavra de sabedoria, o outro com uma palavra de conhecimento. E Deus vai se manifestar nesses dias, pois nós estamos clamando a sua presença. E quando nós clamamos, ele se manifesta. Quando eu busco com zelo, ele se manifesta. E é disso que eu estou falando. Só que às vezes nós olhamos, entendemos os dons, mas não vimos a manifestação deles. Sabemos suas funções, mas não vimos as suas, não conseguimos enxergar, me perdoa, a atuação dos dons nesses dias. E nos perguntamos: o que está acontecendo? A resposta talvez seja simples demais: é porque ele ainda não chegou. E para que ele chegue, pastor, qual é o propósito? Para que ele chegue, eu preciso aprender que a minha oração precisa chegar até o Senhor de uma forma que o agrade, e com uma capacidade de transformar situações. Em outras palavras, eu estou falando daquilo que está faltando ainda. Pois aquele jovem chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho cumprido os mandamentos, eu tenho. Aí Jesus vira para ele e diz assim: uma coisa ainda te falta. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, eu não sei há quanto tempo você vem buscando o Senhor, vem se entregando para Ele, mas eu preciso compreender a respeito do incenso sagrado. O livro do Êxodo, lá no capítulo 30, no versículo 34, começa a nos mostrar algumas coisas. E a primeira coisa que eu percebo é que para ter um incenso tem que ter um incensário. O texto diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas. E aí ele vai dizer que substâncias são essas. Toma o estoraque, toma também a ônica, e toma também o gálbano. 3 substâncias, repita comigo: 3 substâncias. O texto diz: esses aromáticos, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. No versículo 35, o texto diz assim: disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, até aí, e puro e santo.
É claro e evidente que compreender tudo isso não é algo simples, porque para ir ao altar do incenso era necessário ter um incensário, como eu disse. Qual era o objetivo dele? Primeiro, aromatizar. Repita comigo: aromatizar. Segundo, ele se juntava com a coluna de fogo do candeeiro, ou do candelabro, melhorei. E terceiro, levar as orações do povo até o Senhor. O sacerdote, ou sumo sacerdote, ele ia precisar de no mínimo 2 ajudantes. Isso aqui é lindo, porque mostra que ninguém faz a obra sozinho. Você pode ser o mais capacitado, você pode ser o mais versado, não interessa. Ninguém faz a obra sozinho. Para isso Jesus vai dizer assim: vão de 2 em 2. Todo sacerdote precisava de 2 ajudantes. Qual era, pastor, o objetivo desses ajudantes? Primeiro, ele tinha a função de levar as brasas do altar do sacrifício para o altar do incenso. Repita comigo: sem brasa não tem incenso. O segundo, a função dele era de levar o incensário, que tinha que ter essas 3 especiarias. Dentre as 3 especiarias, uma delas, o seu odor inicialmente não era muito favorável. Só quando as 3 especiarias se juntavam é que o aroma era um aroma agradável. Isso aqui tem tudo a ver com a igreja. Pode ser que tu esteja sentado do lado de alguém, ou de repente do lado oposto, porque tu quer sentar do lado oposto, porque tu tem problema com alguém, e que de repente na tua ótica de visão, talvez o cheiro, o aroma não seja um aroma que te agrade. Mas eu quero te dizer que somente somado os aromas é que vão chegar ou vão dar na especiaria adequada para que o incenso possa ser passado naquele lugar. Você está entendendo? Tem uma outra coisa, uma das especiarias, estou te dando a grosso modo aqui, não dá tempo. Uma das especiarias fazia com que a fumaça subisse em linha reta, independente se estava ventando ou não. Então eu quero te dizer, todos são importantes na casa de Deus. Não importa se está de um lado, se está do outro, não importa qual é a tua ótica de visão a respeito do teu irmão, todos são extremamente importantes na casa do Pai, entendeu? Aí o texto fala assim, que vocês vão precisar de 3 elementos, 3 especiarias. E a primeira dela é o estoraque. Repita comigo: estoraque. O estoraque não era simples. Não se encontrava estoraque de forma simples. O estoraque, ele vinha das montanhas, dos montes da Pérsia ou da Líbia. Só se encontrava estoraque naquele lugar. Sabe o que Deus quer dizer para nós, Nova Unção? Vocês não querem viver milagres? Milagres acompanham sacrifício.
vá subir o monte da adoração e me buscar nos lugares altos. Se não quer resposta, vocês não querem nuvem, então eu estou chamando vocês para viver o que talvez vocês nunca viveram. Tem um lugar separado que tem estoraque. Tem um lugar alto que Deus separou estoraque para mim e para ti. Representa uma vida de oração e sacrifício. Aqueles que desejam. Eu amo quando Paulo vira e diz assim: aos que almejam o episcopado, boa coisa almeja. Quando ele diz: você quer ser pastor? Isso, Deus se alegra com isso. Mas eu vim te dizer que tem um preço. Em nome de Jesus, tem um preço. Tem um preço a ser pago por um ministério que precisa ser desenvolvido. Hoje você olha para alguns renomados e você não entende que antes de Deus levar o nome deles aí às nações, eles tiveram que subir os montes para buscar os estoraques da vida. Você está entendendo? Diga bem. Deus está dizendo para nós: precisa pagar um preço, tem uma marca. Ninguém tem sucesso sem que antes suba um monte para buscar o estoraque. Vai buscar a sua estoraque. Vamos, nova unção, buscar a nossa estoraque. Vamos subir. Vamos nos sujeitar. Achei de um homem de Deus e mulher de Deus que o fato de ter se aborrecido na igreja no domingo, é um pretexto para ir para o mundo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Deus está dizendo: se tu gastar o teu tempo buscando a minha presença, se tu gastar o teu tempo se aplicando em saber como é que eu vou responder a tua oração, se tu gastar o teu tempo enviando para o céu, uma oração, um clamor capaz de me mover, de movimentar o Pai, de movimentar uma nuvem na tua direção, milagres extraordinários acontecerão. Depois do estoraque tem a única. A única, depois que tu sobe, é o oposto. Você tem que descer. A única, ela é encontrada nas profundidades do Mar Vermelho. A única, ela é buscada através de um tipo de caranguejo da família dos estrombos, que você vai ter que capturá-lo nas profundezas do mar, trazê-lo, abri-lo e raspar um tipo de resina. Vocês não querem nuvem? Não é a minha glória? Não quer ter resposta? Tem sacrifício. Por que depois de eu estar ali em cima eu preciso descer? Porque é muito comum quando você está ali em cima, você olhar as pessoas de cima para baixo.
Agora Deus está dizendo para você: agora eu vou fazer você descer, para você entender o que é estar embaixo, pois quanto mais profundo, mais próximo você está de obter a resposta que você precisa. Tem dias de monte, tem dias de vale, tem dias de lutas e tem dias que você vence batalhas e tem dias que você pode perder batalhas. Quem não perde batalha é o teu Senhor, mas pode ter um dia que você não está bem, mas eu creio que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tu não acordou bem, ou melhor, tu não dormiu bem, mas Deus vai te fazer acordar amanhã melhor, em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe o que Deus falou no meu coração? Alexandre, não é por mérito, não é por capacidade própria, não, é pela graça de Deus que está sobre a vida de vocês. Por isso eu subo e por isso eu desço. O que Deus está falando? Não é só vir esses dias, é sustentar esses dias na sua vida. Não é só vir e achar, bem, o fato de eu ter vindo domingo, segunda e terça, pronto, tá? Não, é vir e assustar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus decide guiar o povo através da nuvem, essa nuvem que está cobrindo, que está protegendo, essa nuvem foi liberada para os murmuradores, para os bajuladores. Essa nuvem foi liberada para os fiéis, ela foi liberada para os leais, ela foi liberada para todos. Só que quando chega no tabernáculo, a nuvem desce. E agora Deus me manda eu te dizer que não é para todos. Agora são para aqueles que vão fazer a manutenção desses dias como iluminados, que vão buscar pelos dons, que vão descer quantas vezes forem necessárias. E outra coisa, sabe por que Deus manda a gente descer? Sabe qual é o objetivo da única de me fazer descer? O objetivo de pegar essa resina é porque chega num determinado momento da nossa vida que nos sentimos maiores. Muito pelo contrário, não estou aqui querendo desmerecer quem ora horas e horas e horas, mas não é disso que Davi vai tratar no Salmo 51, a partir dos versículos de número 15 e diante. Ele diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, Senhor.
não te agradas de holocaustos. Aí ele vai dizer que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Então não é a quantidade de hora que você ora, é a intensidade da tua intimidade com Deus. Pode ter alguém orando 6 horas, 8 horas, e Deus responder aquela oração daquele camarada que fez 6 minutos. Por quê, pastor? Porque eu aprendo com Elias. Elias fala aproximadamente 54 palavras e Deus derrama fogo dos céus. Deus está falando conosco. Vale muito mais a pureza do teu coração, vale muito mais a tua entrega, vale muito mais a profundidade que tu desce, vale muito mais isso do que qualquer sacrifício que tu possa fazer. Por isso eu desço. Termina por aí? Não. Depois que eu subo e que eu desço, eu me deparo com um gálbano. O gálbano é tudo muito mais simples. É uma planta, me ajuda, é uma encontrada em muitos lugares. A facilidade de encontrar o gálbano. Eu subo, eu desço, e agora vou atrás de uma especiaria fácil de ser achada. É o gálbano. Só que eu preciso extrair do gálbano gotas. E agora eu vou precisar pegar as folhas do gálbano e vou precisar esfregá-las. Até conseguir extrair do gálbano uma gota. Quantas gotas eu te falei? Tu subiu, tu desceu, e agora Deus está dizendo: agora você vai esperar, para aprender que as coisas não acontecem no teu tempo, não é da tua maneira, não é do teu jeito, é do jeito que o céu preparou para você. Se não chegou, quando foi ontem, alguém me procurou, preocupado com uma situação, e tentando de uma certa forma me cercar com amor, para dizer: pastor, eu virei para essa pessoa, estou falando a grosso modo, eu virei para essa pessoa e disse assim: não se preocupa não, por favor, não atrapalhe esse meu momento com Deus, pois eu preciso viver esse momento de total dependência nele. Você está entendendo? Deus está dizendo: agora é tempo de esperar. Você subiu, você desceu, espere. E enquanto você espera, você vai esfregando folhagens de gálbano, porque quando você esfrega, no momento certo vem a gota que precisa, para que junto com as outras especiarias, Deus responda a oração do povo. Você entendeu? Diga amém. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você,
A chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, e eu também vou subir. Sabe o que Deus está dizendo? Suporte. Não tem gota. Não pingou nada ainda. Não pode ser qualquer coisa que te tire da posição de suportar o processo de ter sido esfregado. Não pode. Às vezes você não suporta o esfregão, e aí qual é a maneira mais simples? Eu vou embora. Só que quando você vai embora, você vai para um outro lugar que você no tempo certo vai precisar passar pelo esfregão. E o pior, às vezes você tem que voltar. Aí quando você volta, você entra numa fila tudo de novo. Deus está falando com você. Suporte. Galba-nos, suporte. Galba-nos hoje tem nomes aqui. Suporte. Aguenta firme. Suporte. Talvez o teu pastor só está te experimentando, mas pastor, pode isso? Pode. Paulo vai dizer que sejam experimentados e irrepreensíveis. Não é pinima com você, não é problema pessoal contigo, é um processo divino, através da tua liderança. Suporte. Não pingou nada ainda, mas vai pingar. Não cumpriu o propósito, mas vai cumprir. Aguenta. Espere. A nuvem vai chegar. Vai chegar. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 35, eu estava aqui, Deus me trouxe esse texto no coração. Faltavam 2 discípulos. Quantos discípulos eu disse? 2, para completar os 12, para que Jesus fosse nas bodas em Canaã da Galileia começar o seu ministério. O texto diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia dos seus 2 discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Volta um pouquinho para a gente entender isso aqui, eu consegui encerrar. O texto diz: no dia seguinte, me ajuda, o que o texto diz? No dia seguinte, João Batista estava falando das mesmas coisas que ele falava no dia anterior, e no outro, e no outro, e no outro. Ficou claro isso? De quem que ele falava? De Jesus. E ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos, falando da mesma coisa. Os discípulos não conheciam a Jesus, mas já estavam com o coração inflamado de Jesus, do nome dele.
E o texto continua dizendo: e vendo Jesus passar, eles viram e dizem: eis o Cordeiro de Deus. Oh! E os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, começam a seguir a Jesus. Jesus está andando e os discípulos estão vindo. Duas aqui, por favor. Jesus está andando e os discípulos, não precisa ser colada não. Jesus está andando e os discípulos, não é isso? Estão seguindo. Aí olha o que o texto diz: e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, ele não sabia, claro que sabia. Por que ele vai voltar e vai olhar para trás? Porque quem precisava saber eram os discípulos, que ele havia percebido que eles estavam seguindo. Tem coisa que ele faz na tua vida para te mostrar que ele é contigo, nos momentos que tu esmurece, para confirmar o teu chamado. Por isso ele volta. Olha o que o texto diz: voltando-se e vendo que o seguia, Jesus chega para eles e diz assim: que buscais? Aí eles dizem: Rabi. Já te expliquei sobre Rabi e Rabá, mestre. Jesus se coloca na qualificação de mestre, não de mestre dos mestres. Ele se esvazia e diz: não, Rabi, mestre. Muda a versão, coloca na Nova Tradução. Rabi. Jesus pergunta: o que é que vocês estão procurando? Rabi, onde é que o Senhor mora? Aí Jesus vai virar e vai dizer assim: venham ver. Sabe qual é a analogia de um texto para o outro? Primeiro eu preciso preparar vocês, porque quando a minha glória se manifestar nesse lugar, viram onde Jesus estava morando, e o texto diz: e ficaram com ele o resto daquele dia. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É Jesus agora vai gastar tempo com esses dois, porque eram os dois que faltavam para que se manifestassem as bodas em Canaã da Galileia, onde ele ia transformar água em vinho. Ele está virando para você e está dizendo: sabe por quê que a minha glória não veio ainda da forma que a liderança espera, os pastores esperam? Sabe por quê? Porque tem gente aqui que ainda não entendeu o que eu quero fazer aqui nesse lugar. Então Deus está te dizendo que você precisa compreender, para um cenário de uma conclusão, para que Jesus então prepare os dois discípulos, e aí esses dois se tornarão discípulos de Jesus, para que aí dali por diante as coisas comecem a acontecer. Deus está olhando para você e está dizendo: tu está aqui, mas tu não está aqui. Te peguei aí? Tu tem vindo, mas tu não está aqui. Tu diz que crê, mas tu não crê. Tu diz que está conosco, está na mesma visão, mas tu não está. E ele entra e diz assim: enquanto você não entrar na visão, primeiro, as coisas não acontecerão na tua casa. Segundo, as coisas não acontecerão diante dos projetos e sonhos que você tem, e você acaba atrapalhando as coisas de fluírem também no teu ambiente de adoração. Então Deus está dizendo que Ele precisa te levar para dentro de casa e ter uma conversa contigo hoje. Só que aqui tem um detalhe: há uma opção, se você quer entrar ou não quer entrar.
Desde ontem eu percebi que eu não ia conseguir concluir essa conferência, irmãos. O Espírito já havia ministrado no meu coração desde ontem. E eu disse para Deus: Senhor, eu não vou agir por emoção. E não pense você que eu vou prolongá-la por mais 2 dias. Se já passou na tua cabeça, hoje fica tranquilo. Mas de uma coisa eu vou te dizer: nós não chegamos ao término dessa conferência. Porque o Senhor precisa nos pegar e nos alinhar com a santa vontade dEle, retirando de nós todo tipo de impureza, nos fazendo subir, nos fazendo descer e nos fazendo esperar, nos fazendo nos alinharmos. Para que daí por diante o Senhor venha. E quando Ele chega, irmãos, qualquer coração incendeia. Já te contei a história de Barrabás, daquilo que alguns apócrifos dizem, e daquilo que alguns historiadores dizem, não está registrado na Bíblia, vou deixar claro isso. Que Jesus tem um encontro com Barrabás, e que Barrabás então completamente entristecido, porque Barrabás era um revolucionário, irmãos. Ele só queria levar o povo de Israel do cativeiro romano, 3º cativeiro. Para de criminalizar o cara. Só que ele queria fazer isso na força. Ele chega primeiro diante de Jesus e diz: Senhor, Tu tens o amor e eu tenho a força. Se nós nos juntarmos, a gente livra o povo do cativeiro romano. E Jesus olha para ele e diz assim: Barrabás, meu reino não é deste mundo. E quando ambos estão presos, Barrabás está cabisbaixo, sofrendo, porque já está sentindo o cheiro da morte. E de repente vem uma benevolência, alguém agora vai ser solto. E de todas as maneiras, Pilatos tenta inocentar Jesus. Marcos, seu fiel escudeiro, vira para Pilatos e diz: meu Senhor, esse homem não cometeu mal nenhum. Por isso Pilatos lava suas mãos. E ele então vira: a quem deveis crucificar? Jesus ou Barrabás? Ou a quem deveis soltar? E o povo aclama, o mesmo povo que estava gritando outrora: Hosana ao rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu estava com um amigo hoje à tarde, ele veio aqui para ter uma conversa, e ele diz: rapaz, como deve ser difícil lidar com pessoas, como deve ser difícil. Eu falei: querido, talvez seja difícil se não houver de Deus uma capacitação, mas se houver de Deus uma capacitação, o Senhor preenche, o Senhor enche, o Senhor dá, o Senhor, Ele faz, irmãos. E que Barrabás, muito entristecido, já se sentindo completamente perdido, completamente já num processo de morte, com cheiro de morte, de que Jesus olha para ele e diz para ele assim: eu vou morrer por você. Aquieta o teu coração, tranquiliza a tua alma. Alguém que decidiu pagar um preço por nós. E nós temos trocado santo por coisas passageiras. Não temos conseguido suportar o tempo de sermos esfregados, porque tem que sair uma gota.
nos sentimos tão altos, tão, que não conseguimos entender. Se as coisas não forem do teu jeito, pronto, você não toca do mesmo jeito, você não faz da mesma maneira, você não dança do mesmo jeito, você não prega do mesmo jeito, você não serve do mesmo jeito. E como que nós vamos obter a glória de Deus? Como que essa nuvem vai chegar ao nosso endereço? De que forma? Se o que temos de mais precioso nós temos deixado de lado, irmãos. Como diz a canção, até que o Senhor venha. A nuvem não pode passar do teu endereço. Os dons, sabe qual é a reação que eu gostaria que você tivesse quando os dons passassem perto de você? Que no mínimo você desse uma segurada. Depois você solta. Mas passou perto de você, você diz: repita comigo: a nuvem de glória não pode passar por nós sem cumprir o propósito em nós. Por isso eu preciso subir, descer e esperar. Quando isso acontece, as coisas fluem. Fluem. Acontecem. A gente passa a viver em novidade de vida. Tudo acontece. E aí eu encerro dizendo para ti o que Deus colocou no meu coração. O tempo todo Deus me mostrava: diga a eles, para que eles possam repetir quantas vezes forem necessário. Vocês estão debaixo de uma nova unção. Aleluia. Que você olhe, que você declare, que você diga: eu estou debaixo de uma nova unção. Mas aqui, santo e profano não se misturam. Os nossos jovens, sexo antes do casamento é pecado. Enquanto eu te corrijo, Deus envia a nuvem. Adultério é pecado. Continua sendo pecado.
como que a minha glória vai se manifestar? Como que eu faço? Se nem sequer abrir mão você quer. Pois quando você abre mão, Ele vem. E no mundo espiritual é dessa forma que eu vejo, irmãos. Nova unção, aqueles que estão debaixo de uma nova unção, escuta o que eu estou te falando a partir de hoje. Deus vai virar uma chave nesse ministério. A partir de hoje, algo vai acontecer neste lugar e na tua vida. Pois eu creio numa nuvem. Chegando. Chegando, Senhor. Chegando. E que virá sobre a tua vida. Mas Deus precisa de decisões hoje. A decisão, talvez uma das mais simples: tu está dentro ou tu está fora? Tu está aqui ou tu não está aqui? Está aqui, suporte. É para o teu bem. Está aqui, o coração está fora, me procura ao término desse culto. Quero abençoar a sua vida. Eu não quero mais te ver sofrendo, te ver com a vida estagnada, te ver tua vida parada. De repente eu, como pastor, me coloco na incapacidade de ser teu pastor, de te alimentar da forma que você precisa. De repente não tenho um know-how, não tenho um conhecimento suficiente, e me coloco, me esvazio e digo: se é a minha incapacidade, eu a reconheço, de talvez ser pastor desse lugar, ou ser pastor da tua vida. Mas se você consegue olhar para nós e entender que nós somos atraidores da nuvem da glória de Deus sobre a tua vida, sobre esse ministério, que vamos brigar por você com todas as nossas forças, que como cobertura, antes de acontecer alguma coisa contigo, vai precisar primeiro o inimigo lidar conosco como cobertura espiritual nesse lugar. Não queremos nos colocar maior, não, mas na total dependência de Deus e com uma certeza de que foi Ele quem nos chamou. Esse é o tempo, irmãos, onde o Senhor quer trabalhar no nosso meio, onde Deus quer saber, como se Ele pudesse te perguntar: posso contar com você? Como se o pastor dessa igreja pudesse olhar nos teus olhos e dizer: posso contar com você? Agora deixa eu te contar uma coisa: cuidado com o que você vai dizer, cuidado com o teu posicionamento, porque a partir do momento que você vier comigo nisso, sabe, irmãos, nós vamos experimentar de Deus nesses dias, e é disso que eu estou falando, de experimentar. E qual é a maneira que você vai demonstrar isso? Se você quiser, por favor, pode apagar as luzes. Quero te dar privacidade. Pastor, não quero. Eu estou te entendendo, eu vou te entender. Me procura no final, eu quero abençoar a sua vida. Mas se você quer, se coloca de pé no teu lugar.
porque se você quer, eu declaro sobre a tua vida, pelo poder do nome de Jesus, uma nuvem de glória. Eu declaro os 9 dons se manifestando na igreja a partir de hoje. Vai ter gente falando em línguas estranhas, vai ter gente interpretando as línguas que serão ditas, vai ter fé nesse lugar. Ei, vai ter operações de milagres. Isso, vão ter dons de cura, palavra de sabedoria, sim, palavra de conhecimento, ou discernimento de espíritos. Deus vai se manifestar entre nós, e é disso que eu estou falando, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, e eu quero te convidar agora a uma vida de consagração. O que você fazia, você não vai fazer mais. Aonde você errava, você não vai errar mais. É Deus dizendo para você: estou te dando uma oportunidade, pois a minha glória virá sobre esse lugar, a minha presença se manifestará nesse lugar. E Deus nos quer preparados para que possamos viver nele a sua plenitude nesses dias. Em nome de Jesus, pode levantar as suas mãos aí, pois a nuvem de glória, ela mudou de endereço. Ao endereço. Eu não sei qual é o endereço da sua casa, mas pode falar aí. Se você conhece o endereço da sua casa, pode dizer, pode falar. Isso, abra a tua boca, pois tem uma nuvem indo para o endereço da onde você mora. Abra a tua boca e diga qual é o endereço que você mora. Isso, não sabe o endereço, diz o bairro, diz o nome da rua só, não sabe o número, não importa, mas uma coisa eu sei: há uma nuvem de glória, irmãos, há uma nuvem de glória. Senhor, Estrada Ademar Bebiano, número 950, em Inhaúma. Esse é o endereço dessa igreja, Senhor. Eu sei que tu conheces, mas num ato de fé, eu creio na manifestação da nuvem de glória do Senhor. Eu creio que quando o Senhor chega, milagres acontecem, o impossível se manifesta. Então, meu Deus, a tua igreja vai viver a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, a manifestação da tua glória. Minhas lamparinas estão acesas. Segura um pouquinho para mim, segura um pouquinho, em nome de Jesus. E os dons, em nome de Jesus, deixa eu repreender aqui todo espírito contrário do inferno. Você que não veio hoje a esse culto com o desejo que esse culto fluísse, em nome de Jesus, na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus, você vai sair daqui derrotado. Demônio do inferno, pois o que Deus tem para nós estamos tomando posse. Levanta a tua mão mais uma vez, enquanto os dons, simbolizados pelas meninas da dança, vão descer mais uma vez. Se passar perto de você e você tiver condições, toca no braço e vai dizendo para Deus que você quer viver essa experiência. Vai dizendo para Deus que você quer viver essa experiência com Ele. Aleluia. Vai falando com Ele aí no teu lugar. Em nome de Jesus, vai falando, vai dizendo, vai dizendo: Deus, eu quero viver. Diga: eu quero ter palavras de conhecimento. Diga: eu quero ter palavra de sabedoria. Diga: eu quero ter uma palavra capaz de mudar a história do meu irmão, em nome de Jesus. E Deus vai te usar nesse tempo, nesses dias, para alguém. Diga assim: eu quero ser usado para alguém, Senhor. E nisso a igreja vai crescer, irmãos. Quando você for usado para alguém, em nome de Jesus, meu Deus, eu te entrego essas pessoas, cada coração, esse culto, essa conferência,
e que os seus filhos sejam luz, que venham brilhar e brilhar até ser dia perfeito, em nome de Jesus. Que a tua presença esteja neles, hoje e sempre. E se você crê, ofereça a Deus o melhor de suas palmas.